Bom dia a todos. Vamos dar início mais uma manhã de estudos, né, do livro Fonte Viva. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passamos para a leitura, o estudo do livro Fonte Viva. A lição de hoje é a de número 150, a oração do justo. A oração do justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, cariciando o filhotinho, no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma, pede explicações da divindade, de maneira a educar os impulsos de fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda que, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente e a providência divina, por meio da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca do homem justo como revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Aprende, assim, a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. A oração do justo, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Tiago. É uma lição que tem umas peculiaridades para pensamentos, para raciocínios, né? E garanto que o estudo vai ser bem assim eficiente para todos nós aqui. É interessante, né? A oração do justo. O que é? E aí a gente pode começar da seguinte maneira, né? O que é justo, né? O que é ser justo? É importante lembrar que no globo, né, no planeta Terra,
os mais de 7 bilhões de habitantes encarnados, né? E claro que nós temos toda uma gleba desencarnada também, e essa rotatividade, essa rotação, né? Esse efeito, ele vai, pessoas vêm, né? Encarnam, outras desencarnam e fica essa movimentação. Mas assim, considerando o planeta Terra dentro dos seus dogmas de justiça, nós temos em cada país leis que podem até se aproximar um dos outros, mas leis diferentes, né? Então, se nós basearmos o homem justo com as suas leis, tomado pela localidade, né, e tudo mais, nós temos que fazer um adendo aí e entender que talvez o que eu considero justo para mim não seja a mesma justiça que, por exemplo, um norte-americano, né? Um estadunidense, que também não seja o mesmo de um russo, que não seja o mesmo que um australiano, né? Então, vamos pegar esse ponto material, né? Lembrando que todas as leis humanas procuram, através de uma evolução natural, se espelhar, se aproximar um pouco mais da justiça divina. E talvez esse é o ponto essencial para a gente tocar. A justiça divina, né? Porque muitas vezes nós, né? Acontece alguma coisa com a gente e a gente fala assim, ó, nossa, não é justo isso que está acontecendo comigo. Espera aí. Em que ótica, em que olhar que eu estou vendo isso, né? Estou vendo o meu olhar. Eu acho, que eu considero que eu não deva passar por determinado sofrimento. Mas a justiça divina, ela é mais sutil. Ou, tantas das vezes, né, nós mesmos, como os julgadores, né, naturais, queremos, muitas das vezes, estipular justiça para o nosso próximo, né? O que você faz, isso não é justo, né? Então, dentro né, desse conteúdo aí, vamos mais ou menos nos alinharmos dentro da lição que Emmanuel nos traz né, com grande luz e entendimento. Só que Emmanuel, ele começa citando a natureza. Ele faz analogia, pontos, né, análogos aqui à natureza, para que nós, aprendizes, possamos entender melhor todo o conteúdo que ele nos passa. E ele começa assim: considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. Então, o Emmanuel vai começar dessa maneira e aí a gente pode raciocinar e estudar em cima disso também. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. Então, lá no seu, mesmo na questão instintiva, mas é importante lembrar que, nessa analogia que Emmanuel faz, que, de repente, se o verme, né, rastejante, pudesse ser um pouco mais rápido, ele talvez desempenharia outras competências e lá no íntimo do verme, roga, mesmo que inconscientemente, talvez uma destreza melhor. Emmanuel continua. A loba, cariciando seu filhotinho, no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem.
olha que interessante, né? Porque quando a gente pega, principalmente o mundo animal por si só, né? Nós vemos realmente animais, e aí vamos fazer assim, uma analogia, mas trabalhando dentro da ciência também e tudo mais, né? Mas muitos animais, talvez eles sejam totalmente exauridos, né? De qualquer tipo não vamos pegar nem a questão do sentimento, mas mais a questão do comportamento materno, por exemplo. A ponto, né, de, no mundo animal, ter os próprios pais se alimentando dos filhotes, né? E aí a gente pode pegar vários itens, né? Mamíferos, répteis, anfíbios, né? Enfim, e começar um pouco a raciocinar com relação a isso. Aqui ele faz uma analogia, tipo assim, a loba, mesmo do seu jeito selvagem, né? O seu jeito predatório, na onde que a sua sobrevivência ela vai acarretar a sobrevivência de outros, mas talvez no momento ali, né, do seu aconchego, na onde tem os seus filhotinhos, ela talvez roga também um toque de sensibilidade para que mesmo maternalmente ela possa intuir o seu filhote até a sua emancipação e que ele por si só comece também a desempenhar as funções da natureza dele. É interessante, é engraçado, porque a gente vê ninhos de passarinhos, né? Ninhos de passarinho. Olha, o pássaro ele vai lá, ele põe o ovo, mas a grande a grande quantidade de espécies de pássaro, aquele que põe um ovo ali, ele fica protegendo os seus ovos. Inclusive, por exemplo, ó, o gavião. O gavião ele é um pássaro que ele está pronto para se alimentar de pássaros, de qualquer ser vivo ali, né? Enfim. E muitas vezes um pássaro de uma outra espécie, ele fica em monitoramento para ver se um gavião não vem e leve os ovos dele, né? Olha que coisa, olha como que é a natureza que a gente trata como instintiva, né? Mas que de um certo modo, dentro do seu, como diz aqui Emmanuel, né? Ó, no imos do ser, né? No seu íntimo, talvez está rogando um tipo né, de instintivo até, mas que está rogando proteção, está rogando, né, enfim, para que os filhotes venham a nascer e venham a se... Aqui em casa, algumas vezes, uma vez eu subi no telhado ali e na calha tinha um ninho cheio de ovinhos. Até peguei os ovinhos, mostrei para as meninas aqui e voltei para lá, porque a mãe ficava gritando. Né? Tava ali, estamos falando de natureza, porque Emmanuel faz uma analogia à natureza aqui, com relação a essas orações por si só, que o próprio reino natural, ele tem por si, né? E tava lá, e eu voltei, coloquei novamente os ovinhos. Uma vez também nasceu um filhotinho, o filhotinho caiu, e eles ficam muito sem rumo, mas você pode... A mãe, né, Mirella? A mãe fica piando e gritando, tipo assim, ó, é por aqui, né, e tal. E olha, e essa é o reino natural mesmo, né? É essa questão, e aí a importância do ensinamento de Emmanuel, que quando fala que a loba, olha, a loba ela é selvagem, mas no íntimo dela, maternal, ela também talvez fica rogando, né? Talvez uma paciência, uma luz para que ela, no momento de fome, não venha a cometer alguma coisa com o próprio filhote dela. Olha, é muito sutil essa lição. Ela faz praticamente nós, né, abrirmos olhares direcionados a pontos que normalmente no dia a dia talvez não nos pegamos a pensar. Mas continua, mano. O homem primitivo
adorando o trovão, nos recessos da alma, pede explicações da divindade, de maneira a educar os impulsos de fé. Aqui fala do homem primitivo, mas o homem por si só, ele é um ser natural e indagador. Porque se você parar para pensar bem mesmo nos mecanismos, né, que movem a vida aqui na Terra, se nós pararmos para pensar no mecanismo, porque aqui cita o trovão, né, do homem primitivo, mas que som é esse que vem do céu? O que é isso, né? E aí isso, né, nos homens primitivos, isso dá margem à pesquisa, a procurar saber mais e até mesmo ter o combustível para chegar à fé, né? É a fé. Eu preciso, mas peraí. Duas nuvens se chocam, tem um raio ali, a descarga elétrica, e também tem um som, né? Que é o trovão. Qual que será que são os mecanismos disso? Qual que é a crença que eu tenho que ter perante a isso? E de onde vem isso, né? Será que é só um efeito mecânico, né? Um efeito material e tudo? Ou será que existe algo muito maior que isso? Um pai, um criador, né? Olha o nosso corpo. Olha o nosso corpo, olha o mecanismo perfeito, né? Se todos se pegassem realmente a raciocinar a máquina perfeita, que é o nosso corpo, né? E claro que nós espíritas aqui estudando, a gente já sabe que o corpo, ele é nada mais, nada menos do que o reflexo do espírito ali encarnado, né? Mas não vamos citar assim só numa visão espírita, né? Uma visão espiritual, mas sim numa visão humana geral. Poucos se pegam e de repente veja o quão perfeito é essa máquina que nos move, que é o corpo, por exemplo, né? Talvez em oração devemos indagar mais e entender melhor o sol, por exemplo. O sol possui uma vitamina, né, que é a vitamina D, que é uma vitamina que não se encontra como no sol, em outros tipos de substâncias e tudo mais, né? Mas por que será, né? E isso movimenta a fé. Isso faz com que, de um certo modo, em oração, rogamos entendimento de todos estes processos. Aqui citou do homem primitivo, mas podemos falar no homem no estado de provas e expiações também, que indagadores, grande parte naturais, também se faz necessário, no íntimo, a indagação com o Criador maior, para ter o desenvolvimento da fé também. Emmanuel cita tudo isso. Gente, fica à vontade, viu? Qualquer coisa, abre o microfone e grita aí, que talvez eu não veja levantar a mãozinha, alguma coisa assim. Mas Emmanuel vem citando isso, fazendo uma analogia, e ele continuará fazendo isso também um pouco mais para frente. Mas veja bem nesse parágrafo agora. Todas as necessidades do mundo, traduzidas nos esforços dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Existe uma brincadeira humana que, tipo assim, olha, é dar asa para cobra, né? É dar asa para cobra. O que é isso, né? Qual que é essa fala humana, né? É tipo assim, olha, as pessoas já têm medo tanto da cobra, só ela rastejando. Imagina se ela tivesse asa, né? E aí, no íntimo da cobra, será que, né, em oração, em prerrogativas e tudo mais, será que ela também não pede asa? Para ficar mais fácil, de repente, algum tipo... Porque muitas pessoas acham que a cobra,
ela é totalmente nociva e ataca. A cobra ela só ataca perante perigo, né? E perante necessidade, né? Claro que uma sucuri ela vai se alimentar, ela vai procurar o alimento dela e ela precisa de um alimento grande, é óbvio. Mas em geral, os ataques de cobra, né? Que são esses animais que eles chamam de peçonhentos, né? Animais munidos de veneno, cobra, escorpião, né? Lacraia, enfim. Em geral, eles têm o próprio habitat deles e eles não se alimentam da gente, por exemplo, né? Eles apenas, num efeito de proteção, eles, né, se sentiu ameaçado, eles vão tentar, né, se protegerem. Só que a questão é que eles têm veneno, né? Então, grande parte, né? Tem cobra que não possui, são desprovidos de venenos, né? Mas e aí? É o mundo animal, né? Estamos falando de um certo modo, mesmo citando um homem primitivo, a gente remete também ao mundo animal, na onde o instinto fala mais alto. Emmanuel, no decorrer da lição, ele vem trazendo essa questão da oração e de o elevar ao mais alto e rogar, mas ele vem trazendo mais para o lado humano e evolutivo, né? Ele está trazendo para essa vertente, ele começa igual Jesus, contando uma parábola ali para que a gente possa sentir qual que vai e para que rumo que vai o assunto, para ir direto na onde realmente é o foco da lição. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom, aí sim, chegou no nosso habitat. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ou seja, gente, nós estamos bem intencionados ou mal intencionados, olha, é oração a todo momento. Porque talvez a gente entenda que oração sempre seja alguma coisa tipo, uma coisa boa. Olha, nós enquanto ser pensantes, né, racionais e tudo, a gente sabe que muitas das vezes, num pensamento meio que não muito reto, nós damos flechadas fluídicas em um monte de pessoa. Isso é fato. Por isso que a lição é a oração do justo. É essencial estarmos o mais, vamos dizer assim, o mais equilibrado, o mais justo, o justo, mais aproximado possível dentro da justiça divina, para que não cometamos. Eu ia pegar meio pesado nessa questão, pegamos, mas que não caiamos nas armadilhas que nós mesmos podemos provocar com relação ao nosso próximo, principalmente. Lembrando que somos todos irmãos e necessitamos viver nessa sociedade fraternal muito bem. Muito bem. Né? É essencial. Eu não sei se vocês viram ontem, provavelmente sim. Aqui em Franca teve mais um caso, né, de feminicídio. Aqui na lição ele cita que até a pessoa mal, ela tem as suas rogativas, né? Até a pessoa que ela tem má intenção, ela tem as suas rogativas. É importante falar que a prece, ela é universal, né? Em qualquer momento, tanto a pessoa que está bem intencionada ou mal intencionada, ela pode fazer prece. Eu, Rangel, eu faço prece, eu faço oração, eu faço meus pedidos, eu faço meus agradecimentos, mas ainda possuo bastante defeitos, ao ponto de, tipo assim, cair talvez na incoerência da minha prece. Cair na incoerência da minha prece, né? Se nós pegarmos o Pai Nosso, e naquele momento em que nós dizemos assim, né?
seja feita a tua vontade, olha, é difícil, porque normalmente eu quero que seja feita a minha vontade, né? E é uma luta. Isso é uma luta, né? Então, quando nós nos cada vez mais num conteúdo em que nós temos que evoluir incessantemente, a gente tem que se atentar a todos estes pontos para ir melhorando, né? Para ir melhorando cada dia mais. E é essencial, né? Jesus falava, talvez seja um pouco reincidente sempre que eu falo isso, mas que isso me pega bastante. O vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Olha, orar é essencial e necessário, mas eu preciso vigiar também, né, com relação a tudo, a comportamento, como que eu estou me comportando, como que eu estou pensando, o que eu estou querendo, né? É, é importantíssimo. E isso vai nos aproximando cada vez mais. Quanto mais se vigia, mais perto do justo ficamos. Mais perto do justo ficamos. Isso é fato, né? Ainda que, porém, temos a lei da densidade específica. É aquele ponto que nós estávamos falando, né? Vamos falar materialmente falando. Nós estamos num planeta onde tem vários países, onde cada um tem suas leis e tudo mais, e cada um se atrela a isso, né? Por exemplo, no Brasil não tem leis que se repetem em outro canto do planeta aí, e vice-versa, é óbvio, né? Mas a lei universal, ela é existente. E isso está na onde que está a justiça divina? Está em nós. Está em nós. Está intrínseco em nós, né? Carregamos isso desde o momento da nossa criação. Carregamos a lei da conservação, carregamos a lei da destruição, carregamos todas as leis. Todas as leis estão embutidas em nós, né? Só que o despertar, ele requer treinamento. O nós nos tornarmos justos, né? O que é o ser justo? O ser justo é aquele que está junto, que acompanha a justiça, que compraz com a justiça que o rodeia. Quando a gente fala em ser justo, a lição ela mira a justiça divina. Atira uma pedra ao vizinho e o projeto será imediatamente atraído para baixo. Então, exemplos, né? Analogias que Emmanuel faz. Vai tirar uma pedra no vizinho? Olha, a pedra vai subir, ela vai cair. E talvez ela vai atingir o alvo que você deseja, que é o seu vizinho. Mas Emmanuel cola aqui, ó, outro item. Se você deixar cair algumas gotas de perfume sobre a fronte do teu irmão, o aroma se espalhará na atmosfera. Então ele cita tanto a questão nociva quanto a questão de realmente você reverberar, né, a coisas boas para que todo o ambiente também, né, se contagie com aquilo. Então nós temos a condição em que em qualquer momento a gente pode rogar, mas eu posso rogar para um campo mau para um campo bom, né? Imagina, normalmente nas rogativas nossas impressas a gente pede coisas boas, né? E pede coisas boas principalmente para nós e para os nossos, né? Mas de repente você se pega vendo um jornal na onde você vê atrocidades acontecendo, né? Crimes e tudo. Olha, elenca aí o pensamento, né? Porque, nossa, eu rogo tanto, mas isso está me fazendo me cair em desequilíbrio que eu já estou desejando mal ao meu irmão também. Olha, é tão sutil tudo isso. É tão sutil.
Aí nós estamos assistindo um jogo. Ronaldo, você é corintiano, né, Ronaldo? Eu lembro uma vez que você comentou também, né? Inclusive, nosso time ontem levou 3-1 do Ceará, mas tá tudo bem. Estamos assistindo o jogo do Corinthians e alguém aí. Aí, de repente, o juiz deixou de marcar um pênalti pro Corinthians. E foi pênalti, mas deixou de marcar. Ô, juiz! Ô, juiz! Pensamentos tem que controlar. Tem que controlar, porque senão... Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo juiz, em um outro jogo, foi lá e deu um pênalti pro Corinthians que não existiu. Oh, beleza. É o que eu preciso. Somos, né, condicionados nesse movimento, na onde eu emano em oração. Talvez pensamentos pecaminosos com relação ao meu próximo, que, olha, sabe aquele momento que você vê um vídeo, porque hoje tem muitos vídeos que rolam, né, gente? Tem muitos vídeos que rolam hoje nas redes sociais, seja elas quais for, quando você menos pensa... vou citar um caso que eu acho que é muito triste, que eu estava comentando até com a Mirella. Essa semana rolou um vídeo aqui em Franca de um rapaz que provavelmente ele estava passando bastante mal, e aí, né, deveria estar com alguma desinteria, alguma coisa do tipo, e aí ele foi lá né, e fez as necessidades dele na calçada em frente a uma casa lá. Eu acho que é minha opinião, tá, gente? Eu acho que até aí tudo bem, porque somos seres fisiológicos, né, com necessidades de todos os tipos. Mas expor é complicado. A exposição, o vídeo que rola na internet, o vazamento disso é complicado, né? É muito difícil. Eu expus esse vídeo? Alguém expôs? Eu recompartilhei, né? Tá acontecendo alguma coisa que não é legal, eu recompartilho aquilo. Mas peraí, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que, né, procuro sempre o mais alto e tudo. Mas, de repente, no momento de vigilância, olha o que aconteceu, toma, aí você vai, aí vai virando um viral, né? Por isso chama viral, né? Porque o negócio vai proliferando e vai chegando e tudo mais. Olha, até com relação a isso, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Quais são as nossas intenções? Nossa, eu rogo tanto, eu peço tanto a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, mas no momento de vigilância eu vou lá e propago alguma coisa que não é legal para pelo menos um irmão meu. Não é legal, né? Então é aquele item, essa pegada aqui, ó. Se eu atiro pedra, se eu atingir ou não meu alvo, mas o que sobe vai descer, né? E isso pode acontecer. Eu não sei se vocês viram também essa semana ou semana passada, que ali na região ali da Vila Formosa, jogaram uma pedra para o alto, a pedra caiu em cima de uma casa e quase acertou uma criança, né? Ó, o que sobe e desce, e dependendo da intenção, pode atingir, né, uma determinada pessoa que, na teoria, a pessoa queria, ou outra pessoas, né? E, enfim, pode fazer estragos. Essa é a mesma coisa com relação aos nossos pensamentos. Tem o chamado, popularmente falado, olho gordo, né? A gente fala de tudo aqui, olho gordo. O que é o olho gordo? Pô, consegui alguma coisa aqui, é que a pessoa tá querendo o que eu tenho, né? E tudo mais. E, nossa, eu tô sentindo. E eu estou sentindo. Mas sente, nós somos fluidos um tempo inteiro aí, né? Se nós pudéssemos enxergar fluidos na nossa frente a todo momento, com certeza ficaríamos até cegos, né? Se fossem visíveis, né? A necessidade diária
de estarmos cada vez mais aprendendo e vigiando em comportamentos. Por que que em vez de espada não entrega flores? Por que que ao invés de guerras, poderes bélicos, armas nucleares, armas biológicas, armas de fragmentos, por que um diálogo? Por que não um diálogo? Porque tudo em cima disso tem como raiz o orgulho. Tudo o orgulho. E o orgulho entorpece, o orgulho cega. O orgulho cega mais do que a ceguitude material. O orgulho ele cega para que nós vivêssemos em comunhão, vivêssemos congregados. O que nós temos hoje no planeta Terra, mesmo passando por todo um período de aprendizado, principalmente na pandemia, mas é ainda uma questão de desagregar. A gente não congrega, né? A humanidade ela não tenta congregar. Claro que uma faixa, um grupo, claro que sempre tenta, mas em grande número, ainda o desagregar ainda é complicado, é essencial. E muitas das vezes, essa desagregação vem de pessoas que estão dentro de templos religiosos, rogando a todo momento a Deus melhorias. Estamos falando da oração do justo. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Ou seja, ela procurará proteção, ela procurará um aconchego para ela. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. E é interessante, né? Cada qual com o seu meio de vida. Cada qual com o seu meio de vida. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estamos pedindo habitualmente. E olha que Emmanuel ele cita os minerais e vegetais também. É necessário. Uma planta que necessita de sol, dá para colocar numa garagem, Mirella? Não. A planta, ela roga sol. Ela roga o sol. Agora tem as plantas também que não precisam, né, Mirella? Eu chamo a Mirella aqui porque ela é a menina das plantinhas, apesar que depois de um ser canino que eu tenho aqui agora, não é possível mais ter as plantinhas, porque ela dá um jeito rapidinho nela, mas a Mirella sempre gostou muito, né, dessa questão, inclusive o Fabiano lá no bastidor dele ali também, tem muitas plantinhas aí, né, Fabiano? As plantas necessitam do sol, planta necessita da água. Se colocar água em excesso em determinada planta, ela morre, né, Mirella? Ela vai afogar, né? Ela roga até uma métrica necessária para que não seja nada exagerado também, não. O girassol, eu gosto do girassol. A gente vê pouco, mas o girassol, ele contempla toda a natureza, ele contempla o Criador, inclusive. Praticamente agradece. De vez em quando eu vejo uns vídeos de plantações de girassóis. É interessante até a própria movimentação da planta. Né? A própria movimentação da planta. Não é à toa que chama girassol. Não é só por parecer um solzão, não. É porque tem toda uma história em cima disso, né? Há processos de solução demorada e respostas. Isso aqui é legal. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Vamos falar uma que foi uma coisa que a Rafaela me perguntou essa semana e que todo mundo já se perguntou. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Aí fica...
As crianças, uma hora, chegam nesse ponto que elas indagam, elas rogam, e elas procuram o pai, os avós, a mãe, ela procura quem seja, né, um nível mais, um pouco o nível mais alto que elas para indagar e rogar. Aí está fundamentado a fé, porque você vai procurando de um certo modo, né, pedir explicações, rogar, pedir, né, pedir. E muitas vezes você quer a resposta. E olha aqui, mano, eu falo, ó, há respostas que demoram séculos para chegar até na gente, né, para descer do céu da terra. Inclusive no livro dos Espíritos, né, indagações como essas sempre foram levantadas, né, por Allan Kardec. E olha, o Espírito, apesar de nós termos várias respostas, né, e isso é essencial. Nossa, isso é essencial. Eu lembro muito bem quando eu comecei a namorar a Mirella, que eu estava na casa dela. E aí a Mirella indagando, né? Porque a Mirella já não é novidade aqui, como todos nós, né? Mas indagando e procurando entender o que acontecia, o que acontece, como que funcionam os mecanismos e tal. E nós, dentro da doutrina espírita, graças a Deus, né? Nos foi dado essa possibilidade do estudo e do entendimento, né? Procurar a fé raciocinada no seu maior ímpeto possível. E aí, a Mirella me perguntando algumas coisas, e graças a Deus, algumas coisas que eu poderia estar respondendo a ela também. E a mãe dela, a Mirella teve uma hora que indagou uma coisa lá, a mãe dela falou assim: ó, isso é mistério de Deus. Aí eu falei: opa, não, isso aí eu consigo responder. Por quê? Porque nós, dentro de um estudo, né, a gente consegue ter algumas respostas. Mas, pô, tem coisa que não vai ter resposta. Inclusive, no Livro dos Espíritos, ele traz assim: ó, olha, você ainda não tem a percepção para entender isso. Então, que seria a ideia? Pô, quem criou Deus? Olha, isso principalmente surge quando era criança, né? É claro que vários adultos começam, de repente, a indagar isso ao ponto de seguir uma ideia ateísta, né? Que é um dos fundamentos que eles responsabilizam pela não existência do nosso Pai. Mas olha, vamos desenvolvendo. E vai ter respostas vindo do alto que ela só vai chegar quando o nosso estado espiritual estiver mais evoluído. É tanta coisa, é tanto conhecimento e é tanta resposta que vem do alto para nós, que talvez ainda nós não temos a percepção para tal. Estávamos comentando ainda, né, essa semana, teve um compartilhamento de umas notícias, tem um peixe que é chamado de remo, ele vive no mar, né, no oceano. Na verdade, o habitat natural dele é de no mínimo 500 metros para baixo do oceano. Então, ele vive realmente nas profundezas. E esse peixe-remo, eles capturaram um peixe-remo, acho, ali no Mar do Chile, que ele teria cerca de 6 metros de tamanho. Que também, isso, de um certo modo, é meio assustador. Eles são grandes, mas esse estava um pouco maior. E aí eles veio com a notícia que sempre que esses peixes remos, principalmente, né, que vivem lá nas profundezas do oceano, eles aparecem, eles normalmente é um sinal que ou está tendo um terremoto seguido de um tsunami, algumas coisas, e isso se pôs a preocupação. Inclusive, eles citaram o caso de 2011, né, que teve o terremoto de tsunami lá no Japão, né, onde vários desses peixes eles chegaram a aparecer, a vir a mais à superfície antes do ocorrido, né? Isso não é premonição, isso não é predição, isso não é previsão, isso é a natureza por si só, ela agindo, né? Eu até comentei, nossa, Miriam, eu lembro de uma época que eles capturaram uma lula, né? No fundo do mar também, que ela tinha mais de 10 metros de tamanho. Nossa, como isso é possível? Estava lá nas profundezas também, né? Então,
Nós, humanos, nós não temos nenhum conhecimento natural ainda. Nós somos ainda, né, revestidos de algum tipo de véu com relação à própria natureza. Ontem também teve um caso aqui em Franca de um acidente de moto. Infelizmente, também o motociclista veio a desencarne, que ele atropelou um tamanduá. O tamanduá estava atravessando a pista, ele atropelou, enfim, o motociclista desencarnou. O tamanduá também, né? Complicado, foi a pancada mesmo, enfim. Ah, mas o que tamanduá atravessando a pista, né? Olha, de um certo modo também, na evolução da humanidade, nós fomos também ocupando espaços que são dos animaizinhos, né? Ah, como que aparece esses bichos aqui dentro de casa? De um certo modo, isso tudo faz parte da evolução humana, materialmente falando, que começamos a ocupar espaços na onde não deveria. Eu lembro aqui na construção da Unesp aqui, moro aqui do lado da Unesp aqui, na onde muitos escorpiões começaram a aparecer. É óbvio, é um habitat que era natural deles lá, você começou a movimentar ali, eles vão começar a procurar recurso. Tempo atrás eu estava mexendo ali no saco de lixo aqui que estava aqui na frente da minha casa, na hora que eu tirei o saco de lixo, uma baita aranha armadeira. Olha, estão se movimentando, estão rogando também espaços, estão rogando para quê? Para sobrevivência. Eles estão procurando caminhos aí na onde, pelo mais alto também, procure trajetos que possam lhe manter a sobrevivência para a sua própria evolução também, mesmo que seja inconscientemente, mesmo que seja por instinto. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como revestido de intenso poder. Esse homem justo é o homem que, de um certo modo, se esforça continuamente para ter coerência espiritual. Isso é fato. Eu até tinha subido aqui, deixa eu ver se está aqui ainda, porque eu peguei a parte, né, do capítulo 5, versículo 16 do Tiago, né, que é a lição que nós estamos lendo aqui, né? E é aqui porque ele pega apenas uma parte, né, da lição, do versículo, que é o 16, e o versículo inteiro, ele se fundamenta assim, gente, ó. Confessai, esse é o versículo 16 aqui, né, do capítulo 5, onde Tiago traz. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago chama a atenção com relação ao nosso esforço. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Tipo assim, Marley, me desculpa, eu te ofendi. Eu me sinto culpado. Você me desculpa? Ah, desculpa, Angel. Você desculpa, né, Marley? E orai uns pelos outros, para que sareis. Aqui tá falando de cura. Cura espiritual. Isso aí requer engajamento. E aí, Tiago completa. Porque, olha, a oração do justo, e o que é o justo? É o esforço que nós fazemos diariamente e continuamente para que melhoremos nossa condição, que melhoremos e que respeitemos a justiça divina, que comprazemos com ela,
que entendamos todas essas nuances, com todas... Nossa, choveu granizo ali, arrebentou as casas, teve enchentes, teve isso, teve aquilo. Nossa, cadê Deus nesse momento? Pô, Deus está em todos os momentos, em todos os instantes, Ele está nos carregando, Ele está nos acolhendo a todo momento, e sem imaginar que muitas das vezes esses chamados desastres naturais, eles são ocasionados por nós, ainda filhos desobedientes, ainda filhos revoltados, ainda filhos que estamos mirando a melhora da economia e que isso custe o que custar, mas Deus nos abandona e ao ponto dele nos deixar o livre-arbítrio. Por isso que Tiago ele chama a atenção que, olha, sou culpado, que eu procure me abrir mais e assumir essa culpa, porque o mais difícil é eu me sentir culpado e tipo, mas todo mundo faz isso. Por que eu também não posso fazer? E querer argumentar isso. Perdão, pedir perdão, arrependimento do erro. Pode falar, quem abriu aí? Fui eu, Rangel. Oi. Essa questão aí de, todo mundo faz isso, aí me veio na hora na cabeça o que sempre as mães, em geral, falam, né? Você não é todo Mas, mundo? se todo mundo cai no buraco, você cai também? Inclusive, eu escutei uma fala dessa ontem, eu não lembro, foi a Rafaela que levantou também uma bola de vôlei aí para sacar. Você fala, não, sou todo mundo. A Rafaela mesmo se argumentou. Lá, ó. E aí, né, Fabiano, tem aquele negócio do ponto bom e do ponto mal, né? Porque as próprias crianças, hoje, elas utilizam um artifício muito interessante, né? Porque eu não lembro qual que foi o ponto de fala, mas a Rafaela, eu queria fazer isso. Todo mundo faz. Aí a Mirella falou assim, você não é todo mundo. Beleza, ficou a lição, né? Aí, ontem, foi tipo assim, Rafaela, não lembro qual foi a história, mas foi mais ou menos, vou fazer uma analogia. A Mirella falou assim, Rafaela, você precisa arrumar sua cama, todo mundo arruma. Não, mas eu não sou todo mundo. Então, eles utilizam, é aquela advocacia já de um ser em evolução desde o começo da sua tenra idade aqui no planeta encarnado, e ele começa a utilizar argumentos. A coerência deles é muito grande, né, Rangel? A gente tem que... Não, a visão deles... A gente tem que não, e aí muita atenção no que a gente fala e nos ensinamentos que a gente fala e nas atitudes que a gente tem. Isso, exemplo. Porque às vezes a gente cobra uma coisa deles e a gente mesmo não faz isso. E aí eles vêm cobrar da gente. Isso. Aí na hora que a Rafaela falou isso ontem, eu falei, nossa, eu não tinha esse argumento com meu pai e com minha mãe. Eu falei, pô, tá. São seres bem conscientes e o raciocínio lógico muito rápido, né? E você falou tudo, Fabiano. As atitudes, né? As atitudes, os exemplos, as atitudes que nós também, né, desenvolvemos, eles são orações. E eles servem de norte para estes pequeninos, né? Como também há a necessidade, por exemplo, de Emmanuel, de um André Luiz, de Humberto de Campos, e de tantos outros, né, dessa Joana de Ângeles, de tantos outros espíritos que já alcançaram uma grandeza espiritual acima da gente também ainda, de um certo modo, crianças espirituais, estarmos seguindo também como exemplificação, né? Isso é o esforço
e a oração do justo. Por isso é incessante o nosso trabalho no burilamento espiritual, na lapidação desse diamante que ainda muito esburacado, esse diamante muito embrutecido, de estarmos crescendo espiritualmente. O que acontece materialmente vai ser também o resultado de ações, mas o espiritual é o que nós carregamos. Carregamos aí por toda a eternidade. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como revestido de intenso poder. É que a consciência reta, caminho reto, porta estreita. Opa, teve um irmão nosso que nos mostrou tudo isso aí. Teve um irmão nosso aí há 2000 anos atrás, com todo o seu esforço, para vir até aqui no planeta Terra, um espírito da grandeza de Jesus, olha, missionário engajado na evolução nossa, né? Nosso governador, nosso norte, o principal, né? Consciência reta no ajustamento à lei já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontou amor. Amigos. Reconciliai-vos com seus adversários. Para quê? Amigo. Vamos ser amigos, somos irmãos. É necessário. Então, quando eu elevo ao mais alto, rogando, eu, ao mesmo tempo, eu assino compromissos, eu assino contratos, que eu tenho que também alterar os meus modos de comportamento aqui. É difícil eu pedir ao Pai, né? Sendo que eu não estou sendo justo com o meu irmão, que também é filho do Pai. A coerência e o aprendizado, ela faz parte do nosso ser desde o momento da nossa criação, simples e ignorante. Só que nós estamos no momento racional. Nós estamos no momento mais difícil racional, porque a gente saiu do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, e aí quando nós obtivemos, né, e alcançamos esse estado racional, nós começamos a fazer, entre aspas, muitas besteirinhas. Por isso que estamos aí, ó. Mas é esforço, né? Nós vamos nos esforçando. Oração do justo. Olha, é uma lição que ela abrange tantos conhecimentos que a gente fala, nossa, a nossa vida é 24 horas oração. Então eu tenho que me preocupar com o que eu penso, sim. Eu tenho que me preocupar com as atitudes oriundas dos meus pensamentos, eu tenho que me preocupar com o que eu penso do meu próximo, o que eu penso que seja salutar ou não, eu tenho que me preocupar, sim. Nós somos templos, nós somos altares. A todo momento, aprende assim a agir com justiça e bondade. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. E aí é uma coisa bem pessoal. A gente, principalmente, né, oriundo da nossa idade, quando a gente estava lá na escola e tudo, existia muito essa questão de apelido, né, e que hoje tem essa questão do bullying, né, que de um certo modo, mesmo que se retratam ainda tipo, pô, a juventude de hoje, as crianças de hoje são muito, né, e eu utilizo esses termos muito pejorativos, né, são muito mimimi, algumas das vezes utiliza-se contextos humanos, né, a geração de hoje é muito Nutella, isso são contextos humanos que são utilizados para designar que hoje os espíritos que estão encarnando são, de um certo modo,
mais fracos, mais frágeis, né? E tudo mais. E olha, que nós não compactuamos com isso. Porque a existência hoje da questão bullying é evolução espiritual. Nós já conversamos a respeito disso. Eu tinha apelidos enquanto era jovem, enquanto era criança, que eu aguentava determinado apelido. Olha, eu nunca aguentei apelido. A gente suporta. Ninguém quer ser, de um certo modo, degradado com algum tipo de coisa. E hoje eu vejo principalmente as minhas meninas, né, que estão nas escolas e tudo, e o tanto que elas sentem quando recebem algum tipo de ofensa, algum tipo de alguma coisa, olha, não é legal. Nunca foi legal. Nunca. Só que a evolução, ela faz criar alguns mecanismos para que se combata isso, né? Para que se combata esse tipo de ação. E aí tudo nisso está fundamentado racismo, está fundamentado homofobia, está fundamentado tudo. A intolerância religiosa, né? Nós tivemos um processo no mundo de intolerância religiosa, na onde, né? Tivemos catástrofe, nós tivemos no mundo intolerâncias religiosas que tivemos gladiações que duraram cerca de 1000 anos, né? Então isso já está melhorando, né? Isso está melhorando, isso é evolução. Sem considerar que os espíritos que encarnam hoje estão vindo bastante, vamos dizer assim, não estou falando perfeitos, mas preparados, ambientados com um novo modo de viver aqui no planeta. É essencial para a evolução. Essencial. Aprende assim a agir com justiça e bondade. Então eu tenho que aprender. Justiça e bondade. Coerência. Ser manso. O mestre nos orientou isso. Ser manso. O mestre pediu para Pedro, embainha a tua espada aí. O que você está pensando? O que você está querendo? O que vai rolar aqui? Não, embainha a tua espada, te acalma. Se torne manso. Bateu numa face? Opa, respira. E o oferecer a outra é já não revidar. É essencial. Olha, tá tudo catalogado os ensinamentos. Tá tudo aí. É nosso esforço que é necessário. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão. Porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Agora, a pergunta que eu me faço é, qual que é a porcentagem que eu, Rangel, estou na justiça, no homem justo? Olha, é mais um tantão de esforço aí, diário. Porque, tipo assim, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo do mundo, tá? Aquela pessoa me ofendeu e eu estou me sentindo muito agredida. Ela deveria me pedir perdão. Ou algumas vezes no mundo, olha, não adianta nem me vir pedir perdão. Eu não vou perdoar. Olha, aí eu vou e ofendo o irmão. Você acredita que eu fui lá pedir desculpa para ele não aceitou? Aí a gente nos coloca em posições que na onde o orgulho nosso ainda move bastante. Eu me sinto ofendido, mas eu não me preocupo muito das vezes quando eu ofendo o meu irmão. E aí que a gente cai numa incoerência.
a gente sai um pouco fora do que é ser justo. Justo com nós mesmos, justo com os nossos comportamentos, justos com o meu esforço diário que eu tenho que fazer, e eu tenho que entender o autoconhecimento. O autoconhecimento é essencial nesse período. Já citamos aqui, o Ronaldo já levantou em lições anteriores a meditação. Olha, quanto nos faz necessário, muitas vezes, pararmos e raciocinarmos e meditarmos um pouco. Quais são as minhas ações? E aí eu penso, qual a porcentagem de justo que eu sou hoje? Olha, a matemática, ela vai me mostrar resultados que talvez não me agrade. Por isso a necessidade incessantemente do esforço contra as minhas más tendências. Más tendências? Tenho muito, mas tem que esforçar. Para que cada vez mais eu aproxime desse justo que Emmanuel vem nos trazer aqui, que é luta, é vigilância, e a oração vai ser consequência de todo esse esforço também. Né? A próxima lição, do próximo domingo, é a de 151, que é a maledicência. Ai, ai, ai. Essa aqui, ó, eu vou te falar uma coisa, você. Eu tenho que tomar um cuidado. Eu acho, olha, senão eu vou estar muito dentro dessa lição. Tomar cuidado. Até na questão da maledicência, a gente tem que treinar bastante para ser justo, né? E assim, seguir em frente. Fiquem à vontade, gente. Pode abrir o microfone aí. Se quiser falar, pode falar. Fiquem à vontade aí. Fazem os adendos, fazem os complementos da lição. Fiquem à vontade. Rangel, Pode falar. estudo muito interessante, de fato, que a gente fez, né? A gente está acompanhando e eu só quero voltar um pouco atrás Sim. para dizer o seguinte: me parece que, no meu entendimento, a chave de todo entendimento desse texto está na primeira frase, quando Emmanuel diz que, considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. E eu queria falar um pouquinho dessa questão do desejo, né? Em resumo, o que essa frase diz é o seguinte, que tudo que a gente deseja é uma força de oração que a gente envia na direção do universo. Universo, para usar uma palavra pouco religiosa, mas a direção de Deus, né? Nós espíritas temos um entendimento muito claro, todos nós que já estudamos minimamente a doutrina espírita, temos um entendimento muito claro de que nós somos seres em constante e intensa vibração. E toda vibração nossa entra em contato e se comunica com as demais vibrações do universo, né? Então, você falou muito, achei muito interessante você falar de vigiar os pensamentos sempre, de a gente vigiar o nosso comportamento, as nossas atitudes e tudo. E o apelo também forte para a gente vigiar os nossos desejos. O que é que de fato a gente deseja? Porque o nosso desejo é oração potente. E como o texto diz que a oração do justo ou a oração do homem mau, o desejo do homem justo ou o desejo do homem mau são orações, então há uma importância fundamental em vigiar também os nossos desejos. E quando a gente fala do nosso mundo atual, principalmente, da situação que nós estamos vivendo, do momento em que a humanidade está vivendo, a gente olha, de um modo geral, tudo que você olha na internet, na TV, nos outdoors, nas conversas, num shopping, quando você entra, em qualquer lugar que a gente entre, todo o mecanismo da sociedade está estruturado para atiçar, aguçar e desenvolver e explorar os nossos desejos. Aliás, o mundo só se transformou num grande balcão de negócios, onde é muito mais importante o mercado do que a moral, porque as grandes corporações, as grandes empresas, os grandes fabricantes e vendedores aprenderam a explorar o desejo da humanidade, né?
Eu me lembro muito de quando eu trabalhava em supermercado, a gente montava layout de gôndola de supermercado, eu era repositor, e havia todo um preparo psicológico para montar, inclusive, as prateleiras do supermercado, de modo que a mercadoria que encha os olhos da criança esteja na altura da visão da criança, é, enfim, a cerveja, as bebidas alcoólicas têm que estar dispostas e colocadas no mercado de maneira a atrair o olhar, principalmente do público masculino, numa faixa etária X, né, de estatura mediana tal, de forma que ele não precisa fazer esforço para localizar o uísque, a cerveja da marca preferida dele, enfim. Tudo no mundo tem sido pensado e planejado para aguçar e atender os nossos desejos. Então, a palavra desejo, né? Desejo, para nós, se transforma em prece emitida ou ecoada no universo, né? Então, o que é que a gente deseja? E aí eu quero trazer rapidamente, para não alongar demais, uma fala de Haroldo Dutra Dias, numa das suas palestras. Ele faz uma palestra muito interessante, eu não me lembro o título agora, mas ele fala de que todo espírito encarnante, todos nós, quando encarnamos, trazemos conosco um desejo central. Nós temos um desejo central, todos nós. Cada um tem o seu, obviamente, porque esse desejo está vinculado, intimamente ligado ao processo evolutivo de cada um, né? Então, há quem deseje uma vida inteira ganhar o prêmio máximo da Mega Sena. Há quem deseje ter uma comida boa na mesa. Há quem deseje casar com uma mulher linda, com um marido lindo, ter filhos maravilhosos. Há todo tipo de desejo, mas há os desejos centrais. Cada um de nós tem um desejo central, em torno do qual orbitam todos os desejos coadjuvantes, que trabalham todos em função do nosso desejo central. Então, me parece que é muito importante a gente dar atenção a isso, junto com tudo isso que você falou, que é vigiar o comportamento, vigiar nossas atitudes, vigiar os nossos pensamentos. A gente fala muito sobre isso aqui em outros estudos espíritas também. Vigiar o que é que eu estou de fato desejando? Será que os meus desejos são, de fato, os desejos aí entre aspas, homem justo? Porque o homem aqui não é o ser humano masculino, gênero masculino, mas o ser humano justo, né? Aquele que tem um desejo injusto e tem um desejo torto, ele vai sempre trabalhar em favor só dos seus próprios interesses. E essa, inclusive, é uma das razões em que o mundo está vivendo um maior desequilíbrio da sua história, né? Nunca os ricos estiveram tão ricos e os pobres estiveram tão pobres. Porque tem toda uma humanidade muito, muito, muito carente trabalhando cegamente para atender e prover os desejos daqueles que têm mais recursos materiais. Enfim, se a gente aprender, isso é um desafio para mim, acho que para todos nós, aprender a treinar os nossos desejos, aprender pelo menos a conhecer, e aí volto naquilo que é a minha tecla que eu bato sempre, né? O autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento para entender o que é de fato o meu desejo central. Será que ele está em plena harmonia com o conhecimento que eu tenho das leis divinas, para que eu possa ter equilíbrio e espalhar o bem, vivenciar o bem, e assim atrair para junto de mim, das pessoas que eu amo e para o mundo, o bem, de fato, né? Só essa colocação que eu queria fazer. Desculpa se eu me alonguei muito. O que é isso, Ronaldo? É importantíssimo. Essa imersão que você faz aí, é perfeito isso. Até o ponto da lição, ela fala, né? Ó, se você tacar uma pedra no seu vizinho, ela vai voltar para o chão. Será que essa pedra não vai voltar em mim mesmo, né? Então, tudo a questão mesmo, né? Dessa questão desse pensamento nosso. E realmente, né? Porque se nós rogamos, né? Muitas das vezes, desejamos, é óbvio, o que eu desejo, né? Eu desejo mal para o meu irmão, né? É ponto de reflexão e de entendimento dentro do cristianismo vivo em que nós estamos inseridos, inclusive, né? Temos uma grande responsabilidade com relação a isso. Uma grande responsabilidade, mas perfeito. Muito obrigado, Ronaldo.
Gente, vamos encerrar. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Faz um favor? Faço sim, Ângelo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano, Ronaldo, Marley, Tivanete, Tia Marlene, a todos que vão assistir esse estudo. Tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada. E dando tudo certo, domingo que vem estamos aqui de volta. Obrigadão, gente. Ótimo domingo para todos. Obrigado. Que assim seja, Rangel, que a gente tenha um domingo abençoado e uma semana abençoada também. Até Graças domingo a que Deus. vem, gente. Obrigado. Bom domingo para todos e até domingo, se Deus quiser. Até domingo. Até. Até.